Vocês perceberam, as leituras de hoje, as leituras do dia do tempo pascal. E nós celebrando a festa, vamos dizer assim, do Dia do Trabalhador, dedicada a São José. Então, vamos dividir em duas partes a nossa reflexão. Nós vamos tentar ser breve, uma coisinha simples, e que voltemos para casa realmente renovados na graça de Deus. Então, primeiro, a palavra de Deus, que é sempre a mais importante. Só flashzinho. Jesus tinha advertido, enquanto ainda peregrinava nesse mundo com os apóstolos: perseguiram a mim, perseguirão também a vós. E de fato, Jesus anunciou o Evangelho, sabemos muito bem, fez o que fez, tantos milagres, cura, revelou ser o Filho de Deus, e isso lhe causou, como consequência, sua morte de cruz. Perseguiram a Jesus, prenderam, maltrataram e o crucificaram. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E Jesus ressuscitado aparece aos apóstolos, confirmando a verdade da ressurreição. Opa! Se a ressurreição é um fato real, e eles viram isso no Jesus ressuscitado, então perceberam: as coisas do tempo presente são passageiras, se tornam secundárias. Por isso, vamos dar prioridade ao que é mais importante: ressurreição e vida nova. E por isso os apóstolos, tão logo tendo recebido o Espírito Santo, se puseram a serviço do Evangelho, conforme Jesus mesmo tinha ordenado: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, etc. E foram, começando por Jerusalém. Mas perseguiram Jesus, perseguem também os apóstolos. Já tinham prendido Pedro e João, colocado na prisão, mas durante a noite um anjo do Senhor tinha abrido as portas da prisão. Voltaram a anunciar no templo a respeito de Jesus, anunciando o Evangelho. Quando o Sinédrio se reúne para julgar os prisioneiros, manda buscar, não tinha ninguém lá. Está lá no templo. Mandaram buscar e agora, de novo: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, etc. E a resposta dos apóstolos: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. É importante e muito importante a obediência humana, mas muito mais importante a obediência a Deus. Então, mais importante obedecer a Deus que aos homens, embora a obediência é sempre uma grande virtude, e quem obedece não erra. O Evangelho, Jesus está falando com Nicodemos, e no grande discurso a respeito entre o nascer do alto e a vida terrena, estamos já avançados durante a semana, temos refletido em várias partes esse discurso, e hoje nos colocamos sobretudo nesta grande afirmação que encerra o Evangelho de hoje: aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Sim, este é um critério decisivo para a salvação. Todo aquele que nele crer não perece, mas tem vida eterna. Por outro lado, claro, quem não acredita ou quem rejeita não possui a vida eterna, porque o próprio Jesus se revelou: eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Se rejeita a vida, fica sem a vida, e vida eterna. E celebrando hoje o dia do trabalhador ou do trabalho, é verdade que no nosso dia a dia nos deparamos diretamente com essa realidade, e ninguém está isento. Por isso a oração inicial: ó Deus que nos destes a lei do trabalho. Conhecemos desde as origens: com o suor do teu rosto comerás o pão de cada dia. Verdade que, sobretudo nas últimas décadas, aí pensamos 50, 60 anos para cá, com a técnica, com a evolução industrial, a eletrônica, agora a robótica e tudo mais, o trabalho mais pesado está sendo substituído pelas máquinas, graças a Deus. As pessoas de mais idade aí do meu tempo, lá dos anos 60, 70, devem lembrar muito bem, né? Quando tudo era no braço, não era fácil. Não vou dizer que seja fácil hoje também, né? Mas comparado com aqueles tempos, requeria realmente força bruta, braçal. Mudou muito. Em tantos aspectos melhorou tanto. Tantos aspectos melhorou tanto. Mas a questão do trabalho no mundo continua sendo ainda um grande desafio para a humanidade. O trabalho dignifica o homem. Quantas vezes já terão ouvido isso? Quantas vezes? Todo trabalho é digno. Todo trabalho. É verdade que socialmente criamos talvez uma cultura, uma mentalidade que tende a valorizar os serviços ou os trabalhos que rendem mais, dá mais dinheiro. E não raro, quando se procura o trabalho, não se procura o trabalho conforme as aptidões ou gosto pessoal. Se procura o trabalho que possa render mais economicamente. Por quê? A necessidade obriga. Se pensarmos na nossa juventude, hoje em dia, de um modo geral, até mesmo quando vão estudar uma faculdade, às vezes não optam por uma área que seja conforme sua competência, os seus dons pessoais, mas procura aquilo que possa reverter numa economia maior posteriormente. Necessidade. Há também aqueles um pouco mais sarcásticos que até brincam. Quer trabalhar? Não, eu quero receber salário. Claro, é o que interessa. Ninguém vai trabalhar só pelo trabalho, né? Todo mundo vai trabalhar porque quer receber salário. E na verdade, há a necessidade, porque precisa viver. E de graça ainda temos o sol e a chuva, ainda. Mas do jeito que a coisa está andando aí, já estão colocando imposto em tudo, né? Fazer o quê? Vamos ver. Bem, o fato é que, nas nossas condições sociais atuais, precisamos do salário. E para receber o salário precisa trabalhar. E aí tem sido o dilema de décadas, e até mais de décadas, de séculos. A conciliação entre o justo salário com a dignidade do trabalho. E é isso que nós devemos buscar. É isso. Justiça, equilíbrio entre a dignidade do trabalho e a justa recompensa com o salário. Porque celebrar o Dia do Trabalhador também não é para incentivar a preguiça de ninguém. E nem tampouco a ambição ou a exploração de ninguém. A palavra-chave deveria ser o critério de justiça, equidade entre o trabalho e o salário.
No mundo capitalista em que vivemos, nada é de graça além da chuva e do sol por enquanto. O fato é que as famílias precisam viver. Todos nós precisamos comer. Se nós considerássemos a natureza, inicialmente, quando tinha pouquíssima gente, a natureza dava conta de produzir sem trabalho, ou sem maiores esforços, o necessário para todos comerem. Se considerarmos os passarinhos, come bem pouquinho, né? Enche seu papinho, está resolvido o problema. Então vai aí numa arvorinha, uma fruta aí que resolve o problema. Mas o ser humano e a quantidade de seres humanos aumentou bastante. Precisamos mais, mais e mais. E aí está então o grande desafio do trabalho. Nessa semana, não sei, não me lembro bem precisamente onde encontrei, no mundo, centenas de milhões de jovens desempregados no mundo. Verdade que, se nós viermos para a nossa realidade de Brasil, aqui em Cascavel, eu não escuto, não acompanho muito rádio ou televisão, mas quando ouço aí de vez em quando, né? Hoje Cascavel tem tantas vagas de trabalho. Opa, já é uma coisa boa. Talvez nem todos sejam compatíveis com aquele tipo de trabalho, paciência, mas pelo menos já tem. Já melhorou muito, mas o fato de ter melhorado não significa que resolveu por completo o problema. E enquanto não estiver resolvido o problema, significa que ainda temos que lutar. Vamos ver. Sem falar a questão de salário mínimo. Com os preços que estão as coisas hoje, o que faz uma família com um salário mínimo? Não é fácil. Vocês sabem disso. Então, são todas questões que requerem paciência, requerem criatividade, mas sobretudo requer justiça e boa vontade. E quem dera, nas próximas gerações, haja maior justiça, maior equidade, onde todos realmente possam viver com dignidade. Não se deixando levar nem pela preguiça, por um lado, e nem pela ambição ou exploração, por outro lado. Equidade, equilíbrio e justiça é tudo que nós precisamos. E com a graça, a bênção de Deus e a intercessão e proteção de São José, o trabalho se torne realmente fonte de graça e bênção para todos os trabalhadores e para todas as famílias. Por isso que, o 1º de maio é uma festa social, por isso que é o dia do trabalho. Aí o Papa foi Pio XII, em 1955, colocou para os cristãos como modelo São José. São José não era rico, também não era miserável, em outras palavras, trabalhava. Aquilo que é a lei do trabalho, com o suor do teu rosto comerás o pão de cada dia. O que tinha, o que não tinha, para a época, eram realidades totalmente diferentes. Difícil até para nós imaginar, na cultura do tempo, o que era uma pessoa que tinha um pouco mais ou que tinha um pouco menos, não importa. O fato é que aquele que foi escolhido, chamado por Deus, para o sustento do Filho de Deus neste mundo, cuidando de Maria e José, formando a família de Nazaré, que São José interceda a Deus, abençoe todos os trabalhadores, trabalhadoras, e conceda a todas as famílias dignidade de vida. Que não haja exploração, se supere a miséria em primeiro lugar,
que as necessidades básicas todos tenham condições de satisfazer e vivam uma vida de paz, uma vida de amor e possa ser realmente uma vida feliz. Porque não raro, tantos problemas familiares têm origem justamente nas questões econômicas. Faltam as condições, ou às vezes abusa-se daquilo que tem, e aí se desvirtua da finalidade, e se desvirtuando da finalidade, acaba gerando tantos pecados, e pecado é sempre causa de desordem, desarmonia e intrigas entre as pessoas, sobretudo na família. Então, pedimos que São José, o patrônomo dos trabalhadores, interceda a Deus por nós. Objetos que foram trazidos para serem abençoados, símbolo dos trabalhos, sim, é a dedicação, é a colaboração do ser humano na obra da criação. De fato, o ser humano é co-criador. Deus criou. E o homem, com a sua inteligência e seu trabalho, é chamado a colaborar no aperfeiçoamento da criação. E se já dizia no início, muita coisa melhorou, mas tem tanta coisa ainda por melhorar. E então, que São José interceda a Deus por nós, e que a bênção, a graça, a luz de Deus desça sobre todos nós. Amém? Em atitude de fé.